Olá, seja bem-vindo ao nosso último módulo, o módulo 6. Nesse módulo, vamos ensinar a sublimar os principais fotoprodutos do mercado, desde a impressão, configuração da prensa, tempo, temperatura e pressão e a parte toda da prensagem do material. Vamos começar? O primeiro passo de personalização é a impressão. Nesse caso, nós utilizamos o programa CorelDRAW. Nosso perfil de cores já está instalado e a arte já está espelhada. Vamos começar pelo azulejo. Para personalizar o azulejo, é necessário pré-aquecer a manta de silicone. Nós vamos pré-aquecê-la utilizando a pressão média, 210 graus, 50 segundos. Para configurar a prensa, temperatura. Aperte o botão vermelho 7, selecione a temperatura desejada, nesse caso 210 graus, e depois aperte o 7 novamente. Para configurar o tempo, aperte o botão azul 7, selecione o tempo desejado, nesse caso 50 segundos, e aperte o 7 novamente. Enquanto a manta pré-aquece, é importante a gente prender a arte no azulejo, na partezinha branca que é resinada, com a fita térmica para evitar fantasmas no seu produto final. Depois que a manta pré-aquecer, nós vamos reconfigurar a prensa. A temperatura a gente vai manter em 210 graus. O tempo a gente vai mudar para 100 segundos. E a pressão a gente vai deixá-la bem solta. Isso quer dizer, a gente vai deixar a pressão bem leve, para quando a gente fechar, não correr o risco do azulejo quebrar. É muito importante essa parte da pressão, porque se você fechar e tiver muita pressão, o azulejo vai quebrar. Então observe como a pressão aqui está bem levinha. Vamos posicionar o azulejo com a arte virada de cabeça para baixo. Observe que ela está virada de cabeça para baixo na manta. Feche a pressão, aguarde os 100 segundos. Quando a prensa chegar, depois que a prensa chegar nos 100 segundos, ela vai dar um sinalzinho sonoro. Aí sim que a gente vai abrir a prensa para retirar o azulejo. Quando a prensa apitar, a gente vai retirar o azulejo e vai virar ele. Vai virar a arte de cabeça para cima agora, em contato direto com o teflon de cima, tá ok? Aí nós vamos fechar a prensa e aguardar mais 100 segundos. Depois que a prensa apitar, a gente vai retirar o papel sublimático de cima do azulejo. O papel sublimático e o azulejo vão estar muito quentes, pois eles acabaram de sair da prensa. Então é bom manusear com um pano ou com uma luva térmica. Pronto o nosso azulejo. Observe que ele está com o perfil de cores corretamente configurado. Agora, o próximo fotoproduto será a placa de MDF. Vamos lá? O primeiro passo para estampar MDF é fazer a impressão. A impressão desse MDF que a gente vai fazer é A4, então a gente vai imprimir a folha inteira. Só que as impressoras da Epson, elas não têm como tirar a borda das impressoras A4, então vai ficar com uma bordinha branca. Observe que a cor no papel não fica tão brilhosa. Por que não fica tão brilhosa? Porque a tinta sublimática só reage com calor, então a cor só vai ficar bem viva depois que estampar. Para prensar o MDF, nós vamos configurar a prensa plana para 210 graus, 60 segundos. A pressão é leve, porque o MDF é mais grossinho. Depois de imprimir a arte no papel resinado, é sempre bom, quando a arte assim é total, colocá-la na prensa para dar uma secadinha, porque a tinta sublimática é mais densa. Nosso MDF vem dentro do saquinho transparente.
a gente vai posicionar a arte sobre o MDF, na parte branquinha, e vai prender com a fita térmica. A fita térmica, como eu já disse antes, é muito importante para que o produto final não saia com fantasmas, não saia meio borrado. É muito importante que a arte esteja bem presa no MDF com a fita térmica, para que não ocorra mesmo que ela sambe sobre o MDF. Então prende bem, verifica bem se está bem presinho, que isso faz toda a diferença no produto final. Depois de prender bem a arte sobre o MDF resinado, você vai posicionar o MDF dentro da prensa e fechar para a contagem regressiva do tempo. Após o sinal sonoro, retire o MDF com muito cuidado da prensa, porque ele está muito quente. Você vai retirar todo o papel sublimático e a fita térmica do MDF. O MDF de 6mm costuma dar uma leve entortada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar um papel sulfite dentro da prensa, vamos colocar o MDF de cabeça para baixo em cima desse papel sulfite e vamos prensar durante mais 10 segundos. Passados os 10 segundinhos, nós vamos abrir a prensa. Observe que o MDF já ficou bem mais retinho. Agora a gente vai retirar ele com cuidado, que está bem quente. E observe também que as cores ficaram bem mais vivas do que no papel. É porque, como eu já expliquei, a tinta sublimática ela reage com calor. Esse é o nosso MDF de 6mm. O próximo fotoproduto que vamos ensinar a sublimar será a capinha de celular. Agora, vamos ensinar como personalizar a capinha de celular. A capinha de celular você pode pôr 2 a 3 imagens em uma folha para poder fazer personalização. Isso quer dizer que seu custo vai ser um pouco menor. E nós vamos configurar a prensa térmica plana para 210 graus, 50 segundos. A pressão pode ser um pouquinho mais forte, não precisa ser tão leve e não precisa ser tão forte, então consideramos uma pressão média. Imprimir, a gente vai recortar no tamanho desejado, vamos pôr para esquentar um pouquinho, enquanto a gente tira uma película que tem sobre a chapinha sublimável. Essa película tem que ser retirada, senão vai grudar no seu papel ou então não vai transferir com tanta qualidade. Então é muito importante que essa película seja totalmente retirada da chapinha sublimável. Depois de retirar a película, nós vamos posicionar a arte sobre a chapinha sublimável e prender com a fita térmica. Sempre vou repetir que é muito importante o uso da fita térmica para não manchar e também não causar o efeito fantasma no seu produto final. Então a gente vai prender com a fita térmica bem rentezinho a chapinha na arte. Depois de prender com a fita térmica, nós vamos posicionar em cima da manta de silicone um papel sulfite. Por quê? Porque essa chapinha tem um vazado para onde fica a câmera do celular. Então, para não manchar a nossa manta de silicone, a gente vai colocar um papel. Depois disso, é só fechar a prensa, a pressão já deve estar regulada, é só fechar a prensa e aguardar o sinal sonoro.
Depois do sinal sonoro, você vai abrir a prensa e retirar o papel com a chapinha. Você vai verificar que a chapinha está muito quente. Então, é aconselhável esperar esfriar a chapinha para poder retirar o papel sublimático e a fita térmica. Depois de retirar o papel sublimático e a fita térmica, você vai ver que na capinha tem uma película também adesiva. Você vai retirar essa película adesiva e aí você vai colar essa chapinha sobre essa película. Não corre risco de descolar, porque a cola é muito forte, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Pronto, a sua capinha de celular está pronta. Lembre-se que é um produto personalizado. Só o seu cliente vai ter, ou só você vai ter aquele modelo de capinha. Então nós podemos colocar um valor agregado sobre esse produto. É um produto que vende muito no mercado e que tem muita saída mesmo. O próximo fotoproduto que vamos sublimar vai ser as camisas. Aqui no curso, como estamos trabalhando com uma impressora 4, a gente vai fazer uma camisa Baby Look GG. Vou imprimir aqui o tamanho A4 da folha completo. Tá? Vamos observar novamente que a cor não está tão viva porque ainda não reagiu com o calor. Para camisas, nós vamos regular a prensa para 210 graus 30 segundos. A pressão é de média a forte. Camisa dentro da prensa para desamassar, com a gola e com as mangas fora da prensa, porque senão dá um desnível, tanto na hora de sublimar quanto na hora de transferir. Então nós vamos deixar ali ela desamassando de 5 a 10 segundos dentro da prensa. Amassar a camisa durante 5 ou 10 segundos, você vai posicionar a arte com 4 dedos de distância da gola e vai prender com a fita térmica, repetindo a importância da fita térmica, evitar fantasmas no seu produto final. Depois é só fechar a prensa e aguardar o sinal sonoro. Depois do sinal sonoro, é só retirar a fita térmica e o papel sobre a camisa e a camisa sublimada está pronta. O próximo produto é a transferência com OBM. Para fazermos o OBM, eu escolhi uma arte que desse para a gente recortar, porque muitos dos nossos clientes usam o OBM para recorte e para transferência em camisas escuras ou coloridas. Na transferência de OBM, primeiro nós vamos transferir do papel sublimático para o papel ABM. Então, na primeira transferência, nós vamos usar 210 graus, 60 segundos, pressão média a forte. Depois da parte de impressão, nós vamos posicionar o papel sublimático sobre o papel ABM, na parte branca, não na parte de trás que tem um liner, que normalmente tem um liner, ou ele é escuro ou ele é claro. Nós vamos posicionar na parte branca e prender com a fita térmica. Após prender o papel um no outro, nós vamos fechar a prensa para a contagem regressiva do tempo.
Após o sinal sonoro, vamos retirar o papel OBM e o papel sublimático da prensa, vamos retirar o papel sublimático de cima do papel OBM e vamos aguardar o OBM esfriar para poder retirar a película de trás. Após esfriar, nós vamos recortar o OBM na forma desejada e retirar a película. Aqui eu acelerei o vídeo um pouquinho, porque é um processo bem delicado de se fazer. Você tem que fazer com calma e retirando parte por parte. A película sai sim depois de frio, só tem que ter um pouquinho de paciência. Depois de retirar a película, nós vamos colocar o OBM no tecido. Para isso, a gente precisa desamassar o tecido e reconfigurar a prensa para 210 graus e 30 segundos. Depois de reconfigurar a prensa, vamos esticar bem o tecido, colocar o OBM recortado sobre o tecido, aí vamos colocar um papel sulfite sobre o OBM, só para não correr o risco de manchar a prensa, e fechar a prensa. Aguardar o sinal sonoro. Depois que tiver o sinal sonoro, nós vamos retirar o papel sulfite e aí sim o OBM vai estar colado sobre o tecido. A nossa próxima sublimação é o Film Reflect Power, a nova sensação de sublimação na Economizou. Agora, nós vamos ensinar a fazer o Film Reflect Power. Ele é a nova sensação do Economizou. Vamos imprimir a arte no papel sublimático normal, da cor que você preferir. Aqui eu aconselho ser umas cores mais vibrantes, porque o resultado fica muito legal. Então a gente vai imprimir, lembrando que a arte não está tão viva porque a tinta ainda não reagiu com calor. Tinta sublimática só fica viva quando reage com calor. A prensa deve ser configurada para 210 graus, 45 segundos, pressão de média a forte. O primeiro passo para estampar o Film Reflect é desamassar o tecido, porque como qualquer camisa ou OBM ou qualquer coisa, a gente tem que desamassar o tecido para ficar direitinho, bem retinho. O Film Reflect ele é um filme de recorte, então você vai recortar do formato desejado ou do formato da arte e vai posicionar o Film Reflect com um linerzinho, que é um linerzinho transparente, viradinho para cima. Ele vai ficar para cima da prensa. Então a gente vai posicionar, não precisa da fita térmica, e vai fechar a prensa para guardar o sinal sonoro. No sinal sonoro, nós vamos abrir a prensa e retirar o liner transparente de cima do Film Reflect. Ele vai estar bem molinho, então vai ser bem fácil de retirar. Olha só, a gente está retirando todo o liner, tem que retirar todo o liner que está sobre o Film Reflect para a gente poder fazer os próximos procedimentos. Depois que a gente retirar todo o liner do Film Reflect, nós vamos pegar aquela arte que a gente imprimiu lá no início, aquela arte com a tinta sublimática, e vamos posicionar sobre o Film Reflect. Lembrando que agora é muito necessário prender a fita térmica para ficar bem direitinho e não causar fantasmas no seu produto final. É só posicionar tudo dentro da prensa e fechar a prensa aguardando o sinal sonoro. Lembrando que agora a gente vai reconfigurar a prensa. A gente vai pôr a prensa para 210 graus e 30 segundos. Depois disso, vamos fechar, a prensa, vamos aguardar os 30 segundos e vamos retirar esse material todo de dentro da prensa. Retirando assim
o papel sublimático e a fita térmica. Olha só que efeito legal! O filme reflete não está só disponível na cor prata, a gente tem ele em outras cores, dourada, irisado, branco para se usar no algodão e com transferência, sublimação em algodão. Então fica um resultado muito legal. A próxima sublimação que vamos fazer é no vinil sublimático, que serve para várias coisas. No próximo caso, nós vamos fazer com copo long drink. Vem ver! Agora, nós vamos demonstrar como estampar o vinil sublimático. O vinil sublimático, ele nada mais é do que um adesivo sublimado que você pode colar em diversas superfícies. Para estampar o vinil, vamos configurar a prensa em 210 graus e 60 segundos. A pressão é de leve a média. Depois da parte da impressão, nós vamos colocar um pouquinho para secar, para essa impressão um pouquinho mais chapada, e vamos posicionar a arte impressa sobre o lado brilhoso do vinil. Tem um lado atrás que é fosco e o lado brilhoso. Nós vamos posicionar sobre o lado brilhoso e prender com a fita térmica. Vamos grifar novamente a importância da fita térmica. Ela é muito importante para que não haja fantasmas em seu produto final. Depois de prender e posicionar a arte sobre o vinil, nós vamos posicioná-lo dentro da prensa e fechar, aguardando assim a contagem regressiva do tempo. Depois do sinal sonoro, nós vamos retirar o papel sublimático e o vinil sublimático de dentro da prensa, esperar esfriar para poder recortar. Agora a gente vai observar que está completamente transferido. Eu vou recortar para a gente poder colar ele no copo long drink. Esse adesivo você pode recortar da maneira que você preferir. Depois de retirar o vinil, nós vamos colá-lo no copo. Para isso, você vai destacar ele. Tente não destacar na diagonal, tente destacar na vertical, bem devagarzinho e bem retinho, tá? Para ele não craquelar. Depois disso, é só pegar o seu copo, ele tem que estar bem limpinho, posicionar o vinil e colar o vinil no copo, na squeeze, na caneca, aonde você preferir. Pronto! Seu copo long drink com vinil sublimático está lindo e pronto. Próximo produto que vamos sublimar é a caneca de porcelana. Numa folha 4, normalmente cabem de 2 a 3 artes de caneca. Isso diminui um pouco o custo que você tem sobre cada caneca. Para ajustar a pressão, nós vamos ajustar nessa roldanazinha que tem na prensa de canecas. Para prensar canecas, nós vamos configurar a prensa para 210 graus no P1, que significa a temperatura. Vamos apertar o OK novamente, que vai para o P2, vamos configurar para 165 segundos. Apertar OK, o P3 é só dar OK, o P4 é só dar OK. Depois de ajustar o tempo e a temperatura, nós vamos, com a prensa desligada, colocar uma caneca branca dentro da prensa para ajustar a pressão. Quanto mais escura for a caneca, mais pressão a prensa de canecas deve ter. Depois de ajustar tempo e temperatura e pressão, aí sim nós vamos começar a sublimar a caneca. Nós vamos posicionar a arte impressa no papel resinado e espelhada sobre a caneca e prender com a fita térmica. Na caneca é muito importante usar fita térmica. Você não deve usar outro tipo de fita, porque essa fita pode marcar ou manchar a sua caneca. Depois de colocar a arte, prender bem com a fita térmica, nós vamos posicionar a caneca dentro da prensa. Toma cuidado, porque a resistência da prensa já vai estar bem quente. Então, posiciona a caneca lá e fecha a prensa. Na prensa de canecas, é necessário apertar o Enterzinho do lado para começar a contar o tempo. Depois da contagem regressiva do tempo, a prensa de canecas
vai fazer um sinal sonoro. Aí é só apertar o Enter novamente e retirar a caneca com muito cuidado, porque a caneca vai estar muito quente. Depois de retirar a caneca da prensa, é só puxar o papel sublimático que ele vai soltar a arte. Olha só, nossa caneca está pronta. As canecas de porcelana são muito vendáveis. Elas são um dos produtos que mais vendem com sublimação. Vale muito a pena investir na sua prensa de caneca.